Então vamos lá, vamos começar. Abram aí as suas Bíblias comigo em Apocalipse, capítulo 5, para a gente fechar. Vai ter capítulo que eu vou falar algumas coisas com mais detalhes, vai ter capítulo que eu vou passar um pouco mais rápido, mas eu vou falar de eventos, independente do capítulo, eu vou falar de alguns eventos, tá? Esse capítulo 5, então, por exemplo, eu vou ler rapidinho, que ele é um capítulo curto, e vai dizer assim, ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graça. E ouvi de toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Bom, então, primeiro de tudo, no versículo 1 ele fala de um livro. E as pessoas fazem muita polêmica já acerca desse livro aqui, né? Uns confundem, dizem que é o livro da vida, tudo mais. Não tem nada de livro da vida aqui, né? Ele mesmo fala acerca do livro, né? Esse livro aqui é o livro de propriedade do universo, é o livro de propriedade, né, que foi comprado ali, né, foi resgatado das mãos de Satanás através do sangue do Cordeiro. E esse livro, né, então é o livro de propriedade do universo, e essa propriedade, né, essa compra, ela foi promulgada através do sangue de Jesus, tá? E ele tem 7 selos. Esses 7 selos são, na realidade, o conteúdo do livro de Apocalipse, né? O conteúdo do livro. 7 selos que a gente vai detalhar agora cada um deles. E aí a gente já vai avançar bastante. Já virando aí no capítulo 6, dando sequência, né? Ele está dizendo aí, ó, que agora vão ser abertos os 6 selos. E aí a gente vai dizer um pouquinho, bem rápido, a gente não tem tempo para falar com detalhe, mas o que é cada um desses selos, tá? Então, os 7 selos são o que nós chamamos de um mistério da economia de Deus, né? Que é o dispensar-se de Cristo em nós, tá? Esses 7 selos, a gente vai ver do capítulo 6, o início do capítulo 6,
até o capítulo 8, versículo 5. Então, aonde estão os 7 selos de Apocalipse? Como eu falei, eu vou falar de eventos. Então, o primeiro evento que eu vou falar, né, depois dessa chegada aqui do Cordeiro no céu, do capítulo 5, né, eu já falei disso com vocês aqui algumas vezes. João, no capítulo 5, está desesperado completamente, porque ele olha, não vê ninguém no céu nem na terra digno de abrir o livro, e Jesus está chegando nesse exato momento. É um momento que a gente pode fazer uma conexão lá com Atos 1, ali no finalzinho, Atos 1, a partir do versículo 8, quando Cristo está indo e o anjo fala para os discípulos, né? Ei, varões, por que vocês estão olhando para cima, procurando esse Jesus? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. E ele está indo e está chegando nesse momento aqui que João está procurando no céu o Cordeiro que era digno de tomar o livro, porque comprou, resgatou o livro com seu sangue. E aí um dos anciãos falou para ele: ei, João, para de chorar, não se desespera. Olha para baixo e vê o Cordeiro chegando. Né? E ele vai, chega, toma o livro, abre os selos. E o que são esses selos? São os selos do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 5. O primeiro selo que está aí, né, a gente pode ver no capítulo 6, versículos 1 e 2, olha lá. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, perceba que esses selos não estão em ordem de eventos. Ele pode abrir um, ele não falou o primeiro, né? Ele falou, ó, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, tá? Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. É o primeiro selo sendo aberto. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aqui, né, quando ele fala desse primeiro selo, ele está falando do cavalo branco, né, e o seu cavaleiro. Existem algumas controvérsias em relação a esse cavalo branco. Mas quem sai para vencer a partir desse momento no cavalo aqui, no cavalo branco, né, é o que nós chamamos da pregação do Evangelho. É assim que a gente considera. Né? Quem está saindo no primeiro selo é a pregação do Evangelho. Tá? Então, Apocalipse 6, versículos 1 e 2, o primeiro selo é o cavalo branco e é a pregação do Evangelho. Tá? O segundo selo está logo na sequência, os capítulos 6 ainda, versículo... Cavalo branco é a pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Capítulo 6, 3 e 4 versículo, você vê o segundo selo. São 7 selos, né? Vocês sabem. Olha lá. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Né? Vem e vê, né? O segundo selo aí. Esse segundo selo, né, vai falar acerca da propagação de guerras. Esse segundo selo vai falar acerca de propagação de guerras, tá? O Evangelho está sendo pregado e a gente está vendo guerras. Você pode relacionar isso também com essas guerras que nós temos vivido aí, né? Como eu falei, o Apocalipse é um livro de coisas futuras e coisas presentes também, né? Tem relação às guerras que nós, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? Sim, tem relação, mas a gente tem que ter na nossa mente que a coisa vai esquentar muito. As guerras vão se dar, Israel vai ser cercado, uma série de eventos vão acontecer, porque o que a gente está falando é de selos que estão sendo abertos e que serão também. Estão sendo de uma maneira figurada, mas serão literalmente abertos. Né? Tem gente que vê o Apocalipse como totalmente um livro simbólico. Mas esses são os 4 cavaleiros que ele fala? Isso. Morte, peste. Isso aí. Fome, a gente vai falar cada um deles. Tudo isso, entendam, a gente vive no contexto atual que a gente tem guerra, fome, pestes, tudo isso. Então, pessoas confundem. Qual selo que a gente está? Os selos estão sendo abertos, né?
numa maneira figurada, o que a gente está vivendo, e a coisa vai se intensificar. Quanto mais próximo estiver a vinda de Cristo, mais vai ser intensificado cada essência, vamos dizer assim, desses selos. A coisa esquenta cada vez mais, tá? No capítulo 6, o segundo selo vai de... Versículos 3 e 4. 3 e 4 do capítulo 6. Na sequência, você tem o terceiro selo. Vê que é um selo embaixo do outro. Ó. E havendo aberto o terceiro selo, versículo 5, ouvi dizendo o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto agora, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. Tá? Aí está relacionado aí com fome. Fome, a fome que assola a terra e que vai assolar cada vez mais, infelizmente, é assim que vai funcionar. A fome, né? Lamentações 4, versículos 8 e 9, você vai ter um texto relacionado com isso também. Por toda a Bíblia a gente tem textos relacionados com esses momentos de Apocalipse, né? Quarto selo, 7 e 8, versículos 7 e 8, olha lá. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo. Algumas traduções vão dizer amarelo esverdeado. Tá? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com a mortandade, e com as feras da terra. Então, o quarto selo vai falar de uma morte desenfreada. São 7 bilhões, 2 bilhões e 6 se fosse agora. Se fosse agora o cálculo, né? 2 bilhões e 100 mil pessoas. Então, percebam uma coisa aqui. Há eventos que acontecem na Terra hoje, né, que as pessoas consideram assim, mas a queimada na floresta amazônica está relacionada com a questão do Apocalipse. Porque a gente vai ver daqui a pouco, vai dizer que a terça parte da vegetação vai acabar. Num dos momentos aqui que a gente vai ler ainda. Mas, primeiro de tudo, a gente sabe que essa questão da queimada da Amazônia é a maior balela que existe. Né? Segundo, o Brasil é o país que mais conserva a sua vegetação natural. Né? Se não me engano, são 2/3 de conservação total e ainda tem reflorestamento. Então, fala para a França tomar conta dela, que ela não tem nada, já devastaram tudo, né? Não tem nada e está preocupado com o Brasil. Então, manda eles tomarem conta da vida deles. E outra coisa, essa questão das queimadas, está se falando da terça parte. Tu imagina a terça parte da Amazônia queimando, a terça parte de qualquer floresta mundial queimando, é isso que está falando. Então não tem como a gente associar esse evento catastrófico, mas no nível mundial, à questão das queimadas que acontecem por aí, seja no Brasil ou seja em outro lugar. É por isso que a gente considera eventos futuros, tá? Continuando, quinto selo. Quarto selo é morte desenfreada. Versículos 7 e 8. Quinto selo. Versículos 9 ao 11, olha lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos. Ou seja, aqueles que ainda têm para chegar, que fizeram as mesmas obras que vocês, que perderam a cabeça muitas vezes pelo Evangelho, que abriram a mão das suas vidas para viver uma vida em prol do Evangelho. Aqui são essas pessoas que estão clamando debaixo do trono de Deus, são os mártires, que morreram por conta da pregação do Evangelho, que anularam as suas vidas
E aí responde uma outra pergunta que muita gente tem, né? O que acontece com a gente quando a gente morre? A gente entra no sono profundo? De acordo com esse versículo 9 aqui, não. Porque eles estão, né, embaixo do trono de Deus, clamando por justiça. Tá? Esse é o quinto selo, né? Então, os santos martirizados estão onde? Estão no paraíso, clamando por justiça. E aí o Senhor fala para eles, olha, aguarda ainda um pouco. E a gente vai ver daqui a pouco essa resposta do Senhor à oração desses santos. Tá? Já já a gente vai chegar lá. O quinto selo é o clamor dos santos martirizados. Clamor dos santos martirizados. Capítulos 6, do 9 ao 11. Sexto selo. Aí começa a esquentar um pouquinho, né? Terra e céu abalados. É o início da grande tribulação. Sexto selo, vou repetir. Sexto selo, terra e céus abalados. É o início da grande tribulação. Tá? Ó, versículo 12, né? 12 em diante, olha lá. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E não é o maior tremor de terra que a gente vai ver ainda, tá? E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas, nas rochas e das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui, nós não sofreremos com essa ira. Por isso que no início da grande tribulação, você vai ter a colheita das primícias. É por isso que antes da tribulação nós cremos dessa forma. Por isso que não sei nós, mas eu sou pré-tribulacionista. Porque eu creio na colheita das primícias. A gente vai falar disso já no capítulo 14 de Apocalipse. E isso vai ficar bem claro para vocês que existem 3 colheitas ali. Existem 3 colheitas. E a última é o lagar das uvas, onde João vai relatar que é o esmagar dos ímpios, que o próprio Cristo vai pisar essas uvas e a gente vai ter uma grande estrada de sangue da altura dos freios dos cavalos, né? E são muitos estádios de distância essa estrada. Mas vou falar disso com detalhes. Mas fica tranquilo, não precisa ficar desesperado. Nós não sofreremos a ira das taças. A gente está falando dos selos. A gente vai chegar nas trombetas e depois nas taças. Interessante aqui é o seguinte: o 7º selo abre as 7 trombetas. E a 7ª trombeta abre a ira, abre as 7 taças da ira. É sempre assim. São 7 selos, então. A gente já falou de 6. O 7º selo, ele abre as taças, abre as trombetas. Né? O soar das trombetas, todo mundo ouve, né, falar, tem louvor, né? Então, nós temos algumas visões aí entre o 6º e o 7º selo. No final do 6º, né, e antes de abrir o 7º, do capítulo 7, dos versículos 1 ao 17, né, o capítulo todo aí, você vai ter algumas visões. Olha lá, rapidinho. Tem que pular algumas coisas, tá, gente? Senão a gente não vai conseguir fechar, não. Tá? Depois fica aí o dever de casa para vocês, depois de ler o Apocalipse, ou acompanhar lá a série, vocês que sabem. Quem já viu está reforçando algumas coisas, né? Mas olha lá.
Versículo 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, né? Ou seja, retendo o refrigério, né? Não haverá alívio na terra na abertura do 6º selo. Não haverá alívio na terra. Vai ter crente na terra nesse momento? Vai. A colheita das primícias já vai ter sido feita, mas vai ter crente, até o final da grande tribulação vai ter crente na terra. Cara, o 7º selo, Né? porque eu estava lutando. O 7º selo a gente vai chegar. É quem traz, o 7º selo traz as 7 trombetas, tá? Eu já vou falar para vocês onde é que está ele aí, o 7º selo. Aí, vamos lá. E ouvi, versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Perceba que agora eles estão danificando as coisas criadas por enquanto, né? Não a criação, as coisas criadas. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Para que vai selar? Para o cara ir embora. Esse anjo é o próprio Cristo que está falando. Então, não comece a danificar antes que nós selemos as primícias e eles sejam levados. Porque eles não vão... Você crê, e eu respeito quem crê desse jeito. Tem gente que crê que nós todos vamos passar pela grande tribulação. São visões diferentes. São pós-tribulacionistas. E aí tem aqueles que são mesotribulacionistas, que creem que o arrebatamento vai se dar no meio da grande tribulação, antes dos 3 anos e meio final, que é quando a coisa vai esquentar de verdade. Mas percebam, nosso Deus é um Deus justo. E vai haver diferenciações de tratamento entre os crentes. O tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5, versículo 10, está aí para provar isso. Não pode estar todo mundo no mesmo saco. Vai estar todo mundo na mesma sacola, na mesma bolsa, a partir da inauguração da eternidade pós-milênio. Aí vai estar todo mundo na eternidade, legal. Mas vai haver um período que vai haver uma diferenciação. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Se eu abrir mão da minha vida, literalmente, para fazer a vontade dele na terra, e o ladrão da cruz, que foi a pior das espécies, até o último suspiro, onde está a justiça divina? São os galardões. Os galardões. O ladrão da cruz vai estar lá na eternidade juntinho da gente, você vai poder até conversar com ele. Como é que foi naquele último momento ali, você, né, chegou aqui cheirando a fumaça, né? Como é que foi lá, nos 45 do segundo tempo, já o juiz levantando o braço para encerrar o jogo, você deu conta que estava fazendo besteira e indo, né, para o Hades. Como é que foi? Você vai poder conversar com ele, mas ele não vai estar no momento, ele não vai governar com vara de ferro durante o milênio. Ele não vai reinar com Cristo. Tá? Existem separações aí. Existem separações. Tá? Aí no versículo 9, só para a gente avançar um pouco, olha lá. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono. Né? Diante do trono. E perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas de suas mãos, de pé diante do trono do Cordeiro. Vai ter gente que vai ser arrebatado, e esse arrebatamento vai ser nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Não é o arrebatamento que a gente está vendo aqui. Então são coisas diferentes. Então é só você olhar o destino desse arrebatamento. Tá? Então esse 7º selo... vou chegar, calma que a gente vai chegar. Ó, 7º selo, então, é uma resposta à oração dos santos feita lá no capítulo 5. No 5º selo, perdão. Capítulo 5 não, 5º selo. O 5º selo, os santos não oraram, gente? Vocês anotaram aí?
O clamor dos santos mártires. Agora o sétimo é a resposta das orações. Tá? Olha o capítulo 8, versículo 1. Olha o sétimo selo aí, para quem perguntou. Capítulo 8, versículo 1. Então, o sétimo selo é capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Resposta E à oração dos santos. isso, porque é a abertura das trombetas. Agora vão se abrir as trombetas. Tá ficando bom. A gente vai ver as trombetas. Olha aí, presta atenção. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Tá? Então, havendo aberto então o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Por que, Rafael, silêncio? Porque silêncio está relacionado à solenidade. Silêncio é solenidade. Ninguém canta o hino nacional aqui, ó, né? Falando, conversando um com o outro. É um momento solene. Uma formatura, um momento solene. Se bem que hoje em dia as formaturas estão parecendo mais, né? Qualquer outra coisa menos formatura. A não ser formaturas de lugares sérios, né? Você vai nessas formaturas dessas universidades federais aí, você não sabe se você está numa formatura ou se você está num baile gay. Né? Acho que eu não vou poder publicar esse vídeo, não. Melhor não, né? Acho que eu vou ser preso. Mas se eu for preso, sem problema. Você leva um biscoito pra mim. Eu gosto de bono, doce de leite, tá? Não fumo, não precisa se preocupar com cigarro. É só biscoito mesmo e Coca-Cola, tá bom? Pois é. Então, capítulo 8. Então fez esse silêncio, gente. Por que faz esse silêncio? Porque, olha só, a gente está saindo da tolerância do Senhor, que o Senhor é muito tolerante, cara. A gente erra, a gente falha, né? Mas a gente está debaixo da graça e estamos debaixo da tolerância de Deus. Mas o sétimo selo, a gente vai entrar no momento aqui que o que vai agir não é mais a tolerância, mas é a ira de Deus. Aqui o bicho vai pegar. Então a gente vai começar a ver isso a partir de agora, né? Olha o versículo 3, por exemplo, do capítulo 8 que a gente está, olha lá. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então perceba que ainda tem santo orando na terra nesse momento. Ainda tem santo orando na terra nesse momento, né? Então, não há juízo sobre a terra que não seja a resposta de oração dos santos. Nesse momento aqui, não vai haver juízo que não seja resposta de oração. Aí você pensa, pô, Rafael, então os santos vão estar orando para haver juízo? Sim, sim. Eles vão estar orando por justiça. Aí tem tudo a ver com o que eu falei, nosso Deus é um Deus justo. Não? Ele não tem filhos prediletos, vamos dizer assim, né? Ele não faz exceção para salvar, mas você não trata da mesma maneira quem se relaciona com você com quem não te conhece direito. Você pode estar salvo, mas não se relacionar. Então você não quer o mesmo tratamento de um cara que se relaciona com ele o tempo todo. Deus não vai revelar coisas para pessoas que eu estou salvo, tudo bem, né? Minha vida está boa, né? Eu estou aqui tranquilo. É igual quando a gente que é salvo olha para a vida do ímpio e reclama. Porque a gente pensa assim, pô, mas eu sirvo ao Senhor, estou ali serinho, não traio minha esposa, faço as coisas direito, pô, vivo numa pindaíba desgraçada, entendeu? Não tenho dinheiro para nada, trabalho pra caramba para empatar as contas, chega um ímpio lá, tem 5 mulheres, né, não sei mais o que, sonega imposto, sei o que lá, uma canetada ele resolve a vida dele, é milionário, e eu estou aqui, é porque a gente pensa só nesse período que a gente vive aqui. Se você olhar para o futuro, você vai falar, graças a Deus por esses perrengues que eu passo na terra. Glória a Deus por esses perrengues, como é bom, né? Porque como eu falei para vocês, não há reino sem tribulação. Se você quer reinar, esquece, filho. Tu não vai viver em iate, né? Você não vai ser o velho da lancha e vai reinar lá depois.
Não dá para fazer as duas coisas. É por isso que a Bíblia fala. Eu não estou dizendo que a gente não vai poder desfrutar das coisas. Eu já cansei de falar isso aqui. Né? Estou doido para desfrutar, tirar uns 20 dias aí, sumir, desaparecer do mapa, desligar o telefone, né? Não me acharem. Mas, isso é promessa do Senhor? Sim. Mas o problema é que, se nós temos maturidade cristã suficiente, segundo Romanos 12:2, a nossa alma está sendo modificada para que essas coisas não nos roubem da presença de Deus. Esse é o grande problema. Quando é mais fácil, né, um camelo passar no buraco da agulha do que um rico herdar o reino, não é a salvação, é o reino de Deus, é porque essas coisas vão nos roubando. Se eu tivesse um iate me esperando lá em Angra, né, para fazer um churrasco naquela proazinha ali, será que eu estaria todo domingo na igreja? 7:30 da manhã? E sairia para casa 9:30 da noite? Todo domingo? Ah, não, né? Pô, hoje vou lá em Angra curtir o meu iate. Eu mereço, pô, afinal de contas, né? Então, não é que nós não podemos, mas eu não concordo também com uma coisa. O crente multimilionário, eu não tenho nada contra ser rico, mas eu acho assim, você pode viver bem, ter dinheiro para passear, mas eu penso assim, aquele cara multimilionário, né, eu acho que, sabe, é difícil. É difícil. Por mais que ele tenha um coração de, né, doar para a obra missionária, para uma série de coisas dentro da igreja, percebe, olha no meio evangélico, olha no meio cristão, e me diz uma grande personalidade crente, multimilionária. Pensa, eu estou falando crente mesmo. O que é multimilionário? Multimilionário é o iate daqueles tipo do Neymar, entendeu? É isso que eu estou falando, não é você ter um barquinho que você vai pescar, não é isso. Né? Não é você ter... Eu vou dizer um negócio. Eu fui 10 anos sócio da Adonep, você conhece a Adonep? Associação de Homens de Negócios. Na época eu era empresário, tinha empresa e tudo. Então você, por exemplo, aquele dono da Colgate, né, o cara é riquíssimo, e ele dá 90% de dízimo. E 10% dele Você tá vendo? Esse é o caso. É um caso do que eu estou falando. Tem outros que são sócios, são riquíssimos. Mas... Não, mas dar o dízimo significa. Não, por exemplo, Não. o presidente do Bradesco, o ex-presidente, né? Ele era dono do Bradesco. O cara dava palestra, crente culto também. Então você tem algumas exceções. Tem exceções, mas você procura os grandes milionários, os grandes, por exemplo, vamos pegar da Forbes lá os 10 homens mais ricos do mundo. Bill Gates é ateu. Silvio Santos é judeu, né? Se ele fosse judeu messiânico, podia. Eu não sei se ele é messiânico, eu acho que não. Não. Mas vamos continuar. Para não ter que cortar muita coisa do vídeo aqui na hora de publicar. Então vamos. Senão depois me dá um trabalho danado. Então, as 7 trombetas. Olha só. Vamos lá no capítulo 8, a partir do versículo 6. Você vai ver as 4 primeiras trombetas. Interessante aqui que a gente retoma aquele conceito do 7. Porque... você vai ver, a gente vai acompanhar aqui junto o seguinte, que você vai ter 4 trombetas que vão agir aonde? Na natureza. E as 3 últimas trombetas vão agir diretamente no homem. Então, olha só, 4 mais 3. Lembra que eu falei 4 é o número do homem, 3 é o número de Deus. O 4 mais 3 quer dizer que aqui Deus está trazendo o homem de volta para ele. Numa tentativa de resolver o problema ainda lá no final da grande tribulação. E como eu falei, você vai ter os ímpios, né, que como fala muito bem Paul Washer, se eles tivessem a oportunidade de abrir a porta do inferno, Jesus abriu a porta do inferno e falou, vem, que eu vou dar uma chance para vocês saírem daí. Eles mesmo com a própria mão puxariam a porta de volta e mandariam Jesus pastar.
Vai embora que a gente não tem nada contigo, a gente não gosta de você, a gente não quer nada contigo. O seu fogo, né, o mesmo fogo que a gente vai dançar é o fogo que vai consumir eles. É o mesmo fogo. É o fogo do trono, é o fogo do altar de Deus. Enquanto nós estivermos dançando no fogo, eles estarão sendo consumidos por esse fogo. E vai aquela mesma coisa, vai criar tudo novamente, vai consumir tudo de novo. Né? Quem tiver desdentado vai criar os dentes novos para poder ranger os dentes. Vai ser tudo no esquema, conforme a Bíblia está relatando. Está achando que não vai ranger dente? Vai ranger dente. Vai ranger. Não, vou morrer banguelo. Não, mas vai ranger dente. Fala. É necessário terminar o curso dessas aulas? É necessário, vamos lá. Bom, vamos lá, trombeta. Primeira trombeta, versículo 7. Olha lá. Capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Olha o que eu estou falando. A terça parte. Tu imagina a terça parte, o abalo climático que vai ser, né? Segundo, versículos 8 e 9. Olha lá, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Né? E o terceiro, até aí. A gente, biologia agora, um pouquinho. A gente pensa que o oxigênio que a gente respira, ele é produzido em sua maior parte pelos vegetais de grande porte. Né? Mas não. O vegetal de grande porte, ele produz muita energia, energia também, mas ele produz muito oxigênio para a gente, mas ele consome muito. A maior taxa de oxigênio dissolvida e diluída que nós temos vem dos oceanos, principalmente através das algas, que são todas verdes, né? Então a alga é toda clorofilada, enquanto o vegetal tem o seu tronco, que é o seu maior volume de massa, que não é clorofilado, as algas são totalmente clorofiladas. Então, com as marés, esse oxigênio que é produzido no mar, ele fica disponível para a gente. Agora você imagina, a terça parte das algas morrendo, vai ficar complicado. O clima, a respiração, vai ficar difícil, tá? Mas fica tranquilo. Ei, tranquilo, você não estará, eu creio que nós não estaremos vivendo isso, tá? Se você acha, não, Rafael, eu quero passar, fica à vontade, eu vou embora, você passa à vontade, fala com o Senhor hoje à noite, fala, Senhor, eu estou habilitado no meu modo de ver, eu busco fazer a tua vontade, e eu estou pronto para ser arrebatado antes do evento da grande tribulação, mas eu quero ficar, entendeu? Eu quero passar para sentir como é que é. Pode. Fica à vontade, tem um monte de gente que acha que vai ficar. Rafael, mas você tem certeza que a gente vai? Segundo os textos que a gente vai ler, eu tenho convicção. Mas se por acaso as minhas convicções, como a de muitos pastores que tem por aí, estiverem erradas e nós estivermos como alguns outros que acham que a gente vai passar, como por exemplo o pastor Anderson Silva acha que a gente vai passar, né? O pastor Lucinho Barreto acha que a gente vai passar, tudo bem, o importante é você estar pronto para passar também, caso você tenha que passar. Eu e os meus mestres, né, aqueles que eu tenho aula, acreditamos, né, que não vamos passar, mas se passarmos, ok, vamos lá. Versículos, vamos correr que tem muita trombeta para falar ainda, e muita taça. 10 e 11. Versículos 10 e 11. É a terceira trombeta, olha lá. E o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então, quer dizer, vai faltar água doce também, tá?
E o nome da estrela era Absinto, né? E que quer dizer veneno, né? Absinto quer dizer veneno. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas, águas amargas. Essa é a terceira. Perceba que até agora só coisas da natureza. Quarta trombeta, e o quarto anjo, versículo 12, tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Quer dizer, vai ter pouquíssimo tempo de dia aqui. Durante a grande tribulação, como alguns lugares já tem, né? Devido lá à posição no meridiano lá de Greenwich, né? Você tem dias muito curtos em determinados lugares do globo, ou dias mais curtos, mas isso vai acontecer sobre toda a face da Terra, tá? Você percebe que esses dias mais curtos são quase inabitáveis, não é isso? São com populações baixíssimas, ou muito pequenas. As pessoas não moram, porque você tem pouco tempo de sol, então você tem 4 horas de sol, né? Então você tem pouco tempo de vida, né? Pouco tempo de uma série de coisas, tá? Aí, percebam comigo agora, as 3 últimas trombetas são os ais. Por que é ai agora? Porque vai atingir o homem. Ai, ai, ai. Olha lá. A quinta é o primeiro ai, né? O Silvio Santos já sabia essa história. Silvio Santos já estava, né? Isso aí. Ó, versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Ou seja, o anjo está falando que são 3 ais, porque ainda tem 3 trombetas para tocar, e agora, como eu falei, vai atingir quem? O homem. Olha lá, capítulo 9, chegamos, capítulo 9, né? Essas trombetas vão até o versículo 11, olha lá. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Quer dizer, saca São Paulo, mas com aquela... Quando o efeito estufado está muito brabo mesmo, que não dá para ver nem o céu direito, não dá para ver o sol direito. Pensa isso multiplicado muitas vezes. É isso que vai acontecer, que as fontes do abismo vão evaporar aquela fumaça que vai cobrir tudo, de modo que vai escurecer, né, o sol e o ar. Versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos. Está relacionado figuradamente aqui a demônios, quando ele fala desses gafanhotos, tá? Olha lá Lucas 10, versículo 19. Por isso que vai abrir as profundezas. Essa pedra, né? Essa estrela, que não deixa de ser uma pedra, quando ela cair, ela vai abrir as profundezas. Então sai fumaça, escurece tudo e também libera lá os amornados, tá? E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então aqui, as pessoas vão procurar morrer e por 5 meses não vão conseguir. Tamanho vai ser o tormento, né? Tamanho vai ser, né? Olha lá. E naqueles dias os homens buscarão a morte. Está no versículo seguinte que eu falei, né? E não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. As pessoas vão querer se matar e não vão conseguir. Né? É esse o nível da coisa. 6º,
é o segundo ai, né? O segundo ai. Então, o primeiro ai, a gente vai ver agora, olha o primeiro ai, versículo 12. Você tem o primeiro ai aí no versículo 12. Olha lá. Passando é já um ai, que é o primeiro. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, tudo isso que a gente falou, e que eu não vou ler o restante, mas você pode ler depois em casa, versículo 8, 9, 10, você vai ver o drama só aumentando. É aí no versículo 12 ele chega e fala, ó, é passado o primeiro ai. Agora vamos para o segundo. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E aí você tem aquela questão dos 200 milhões desses anjos caídos, que vão matar a terça parte dos homens. Então, 200 milhões vão matar a terça parte dos homens. Olha o versículo 15. E foram soltos 4 anjos. Esses anjos aqui são anjos caídos, que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, que eu acabei de falar também. Tá? Beleza? Tá beleza não, né? Mas tá bom. Os deixados para trás, explica tudo aquela coleção, né? Os deixados para trás, isso aí. Aí, vamos avançar um pouquinho. Depois vocês, no dever de casa, vocês vão ler, né? Vai ler não? Já tá lendo? Agora, olha só. O capítulo 10, a gente vai ter o quê? A gente vai ter visões. Como a gente teve visões entre o sexto e o sétimo selo, a gente vai ter visões também entre a sexta e a sétima trombeta. Você vai ter alguns eventos, que eu vou só passar para a gente ganhar tempo. Mas, por exemplo, dos versículos 1 ao 7 do capítulo 10, você vai ver que Cristo, ele vai tomar posse da terra. Cristo toma posse da terra. E nos versículos 8 ao 11, você vai ver que ele vai exortar João. Ele vai falar, João, continua clamando, João. Não deixa o medo te paralisar, não. Continua clamando, que ainda tem muita coisa para acontecer. Então você continua profetizando, profetiza novamente, João. Olha o versículo 11, o próprio Jesus falando, importa que profetizes outra vez, e muitos povos, nações, e línguas e reis. Aí ele vai medir o santuário também, né? Você vê nos versículos 1 e 2, que o santuário vai ser medido. Do capítulo 11 já, tá, gente? Capítulo 11, versículos 1 e 2, ó. Foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar dos que nele adoram. Por quê? Porque tem que medir para a Nova Jerusalém, que está em paralisia no céu, poder repousar sobre a terra, e os eventos começarem a ser preparados. Milênio, a eternidade. Isso, a gente está falando em sequência, mas as coisas vão acontecendo nessas visões aqui, uma atrás da outra, para poder abrir a sétima trombeta. Olha lá. Aí você vai ter, capítulo... Aqui eu quero parar um pouquinho para falar. Porque, olha o versículo 3. Olha que interessante, gente. Por favor, nunca mais tenham dúvida acerca das testemunhas. Tem Bíblia que coloca no subtítulo já, Moisés e Elias. Tem gente que fica debatendo. Pelo amor de Deus, gente. Não dá para ter dúvida. Olha o versículo 3 do capítulo 11. E darei poder às minhas 2 testemunhas. O bicho vai estar pegando, vai ter testemunha, 2 testemunhas importantes, que vão falar com poder.
e profetizarão por 1260 dias. Aí corresponde a 3 anos e meio. 1260 dias, 3 anos e meio. Tá? Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Zacarias 4:3 vai falar disso. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Depois você lê também o capítulo todo, do versículo 3 até o 11. Lê até o 14 logo. Você fica só aqui de molezinha pegando as informações, não quer ler? Tem que ler, vamos ler. Depois no final da aula eu vou falar da novidade. Opa, que beleza. Chefe. Chegou um checão aqui. Maravilha. Vale para o dia da formatura. Vou guardar. O valor é tão alto que eu até me desconcentrei. Vamos lá. Aí, olha só. E se alguém, versículo 5, lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Agora, olha, ele vai dizer quem é claramente. Até o Samuel, com 6 anos, bobear, Clara responde. Olha lá. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. Ah, meu pai. Elias e Moisés, acabou, gente. Não tem dúvida. Para de ter dúvida acerca disso, que não tem como. Tem poder para transformar as águas e convertê-las em sangue, e tem poder para fechar o céu para que não chova. Elias não choveu. Elias disse, profetizou e não choveu. Moisés feriu a água, transformou em sangue, acabou. Versículo 7. Quando acabarem os seus testemunhos, a besta que sobe do abismo, que a gente vai ver já no capítulo 13, quem é essa besta? Fará guerra, os vencerá e os matará. Calma que vai terminar tudo bem. Então, vamos para a 7ª trombeta. 7ª trombeta, olha lá. Aí é o segundo ai que é passado. Tudo isso faz parte do segundo ai. Depois você lê até o versículo 14. Olha lá. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu poder, tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, a ira das 7 taças, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, destruiu os ímpios, os que destroem a terra. E abriu-se, versículo 19, no céu, o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e aqui é uma visão do céu, como ele vai estar quando eu abrir aí a 7ª trombeta. Então, a 7ª trombeta, ela traz o quê? Ela traz as 7 taças. Tá? É o terceiro ai. E aí já vai ter sido entregue a nossa recompensa, e aí começa a ser julgado os ímpios. Vamos capítulo 11, ainda no versículo 19, como eu falei, você tem o cenário do céu. Aí, do 12 em diante, gente, é a segunda parte do livro. São os 11 últimos capítulos,
que vão fazer o quê? Eles vão detalhar as coisas que nós acabamos de ver. Aí vai detalhar as coisas cruciais do livro, tá? Ele começa falando da mulher e do dragão. Há um grande debate teológico também acerca de quem é essa mulher aí do capítulo 12. Olha lá. E viu-se um grande sinal no céu e uma mulher. Alguns dizem que essa mulher é a igreja de Deus em sua totalidade. Eu creio dessa forma também, tá? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Olha como é que José é profético, né, em seus sonhos. Olha aqui, e lembra do sonho de José, lá de Gênesis, depois você olha lá, Gênesis, não lembro agora o capítulo ao certo, mas é 30 e alguma coisa, 37, se eu não me engano. Você vai ver o sonho de José lá. E viu-se, né, um grande sinal, e olha, essa mulher então, você vê que ela é composta do sol, da lua e das estrelas. Então, no meu modo de ver, né, de alguns outros alguns doutores, né, porque eu não sou doutor, mas a gente estuda com esses doutores, representa a totalidade da igreja, tá? A totalidade da igreja na terra, simbolizado por uma mulher aí, né? O sonho de José está onde? 37:9, né, se eu não me engano, né? José sonhando lá, Aí no versículo 2, e estava grávida do filho varão, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz, representando aqui o sofrimento do povo de Deus. Esse versículo 2, o filho varão é a parte mais forte do povo de Deus, né? Sem nenhum tipo de questão de preconceito aqui, ou levantar bandeira, né? Filho varão relacionado a ser mais forte, é a parte mais forte da igreja. Como eu falei, dentro da igreja nós temos igrejas dentro da igreja. Tem a igreja do cara que está seguindo, que está disposto a morrer por Cristo. Você tem caras como, por exemplo, Chileno Vergara, que está lá no Oriente Médio, em meio a essa perseguição que está acontecendo lá, ele está lá. Hoje ele colocou no Instagram dele: não conseguimos batizar os irmãos hoje por falta de segurança. Porque podia chegar o Talibã lá, pegar e cortar o pescoço de todo mundo. Tem gente que está disposta a fazer isso. Né? Tá, pregar o evangelho na China. Pregar o evangelho no Talibã. Mas o pior grupo, né? é o Talibã. É o Talibã o pior grupo, certamente. E aí no versículo dele ele fala assim, e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que é Satanás. Aí não tem dúvida, esse grande dragão é Satanás, né? Então o dragão é Satanás, e percebe que o dragãozinho lá de Gênesis, quando ele chega para enganar a mulher, ele vem como serpente, agora no final ele vem como um dragão vermelho. Então ele cresceu em meio a esse tempo, esse período também, né? Ele ganhou adeptos. Essas 7 cabeças, 12 chifres, né? Então 7 cabeças, 12 chifres, está relatando aí, não é isso? Perdão, 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças, diadema, governo, as nações poderosas, o pessoal que está sendo financiado aí por Jorge Soros e outros mais. Rafael, essa história da conspiração não é. Um dos braços do anticristo, eu canso de falar isso, um dos braços do anticristo chama-se comunismo. Um dos braços do anticristo chama-se comunismo. Tá? Vamos continuar. Diademas, então, vai falar da glória dos Césares, desde os imperadores romanos até o último César, que é aquele que vai ressurgir das profundezas, vai se apoderar do corpo, que vai ser ressuscitado lá na frente. E aí o anticristo vai ressuscitar. Porque, gente, o anticristo quer dizer contra Cristo. Mas para pessoas, para grande quantidade de pessoas durante o período, ele vai ser o Cristo. Então, a mesma coisa que aconteceu com Cristo vai acontecer com ele. Ele vai morrer, vai ressuscitar. E o espírito de
de um desses neros, sai das profundezas e corporifica ele. Então ele vai ser a corporificação de Satanás, o anticristo. 13:1, ó. Olha o capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha lá aí de novo. Olha aí ele sendo falado de novo. E sobre as suas cabeças o nome blasfêmia, enganador, né? Blasfêmia. Vai falar blasfêmia, ó. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe seu poder, e o seu trono e grande poderio. O dragão que é quem? Satanás. Agora percebe como é que Daniel vai falar dessas figuras aqui, no Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. Versículo 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir, versículo 5 do capítulo 13, tá? Para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, que dá mais o que? 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais da grande tribulação, que é quando o bicho vai pegar feio. Foi permitido fazer guerra, ó. Aí perguntam, Rafael, vai ter crente nesse momento? Olha o versículo 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Mas esses que vão ser vencidos aqui vão fazer parte de um segundo time, que são chamados vencedores tardios. Porque hoje, para eu vencer como cristão, eu abro mão da minha vida e vivo a vida dele. Nesse período, eu perco a cabeça e me torno vencedor, chamado vencedor tardio. Aquela questão do arrebatamento que eu estava falando para vocês, também está relatada aqui. Por quê? Porque esse arrebatamento que nós vimos, estamos vendo, né, deixa eu só me localizar aqui, 12:5, né? Olha o arrebatamento, estou passeando entre os capítulos 12 e 13, tá, gente? Só para a gente fechar esse pensamento aqui, já quase fechando a aula também. Capítulo 12, versículo 5, olha lá. E deu-lhe à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para onde? E para onde? Agora vai em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, aonde? A gente precisa ajustar o GPS de algumas pessoas aí, porque aqui o arrebatamento é para as nuvens, e lá o arrebatamento é para o trono. Então, já entendeu? Então tem uma diferença aí, tá? Continuando. Isso aí, viu a diferença aí, Paulinho? Do 1 ao 10, então, no capítulo 13, marca aí só para a gente poder avançar. Versículos 1 ao 10, do capítulo 13. É a besta que sobe do mar. Pastor que fala, né? O diácono Rafael que sabe onde está a besta. Como assim, gente? Eu sei onde está a besta. Eu sei onde tem os bestas por aí. Eu até indico alguns lugares. Mas a besta está aqui no capítulo 13. É só você pegar e ver. Dos versículos 1 ao 10, você tem o anticristo, que é a besta que sobe do mar. E dos versículos 11 ao 18, você tem a besta que sobe da terra. De novo, ao GPS. Sobe do mar, sobe da terra. Sobe do mar é o anticristo, sobe da terra é o falso profeta. Aí que fala, né? É o Papa, é não sei o que lá, o falso profeta. Porque olha só, Cristo não tinha o seu João Batista, que anunciava? Tem que ter o falso profeta para anunciar o anticristo também. É imitador, e vai ter gente que vai cair nessa conversa. E muita gente, prodígios, maravilhas, sinais miraculosos, surdos vão ouvir, cegos vão ver, pessoas vão ser curadas.
Vai acontecer tudo isso, tá? Vamos para o capítulo 14. E aí é a minha base para o arrebatamento pré-tribulacionista. Fala, mas eu conheço um pastor que não acredita assim. Amém, gente. Eu falo sempre isso para vocês. Em escatologia, vai ter coisas que a gente não vai concordar. Mas faz parte daquilo que a gente está com mão aberta. Como assim mão aberta? Coisas que eu posso discordar. Coisas que eu estou com mão fechada, eu não posso discordar. Cristo vai voltar, não posso discordar. A gente vai reinar com Ele, não posso discordar. Vai haver arrebatamento, eu não posso discordar. Se é antes ou depois, eu posso discordar. Mas que vai haver, vai. Isso é inegociável. É mão fechada. Agora, se é antes ou depois, tudo bem. Eu, vendo esses versículos aqui, eu penso ser antes. Mas vai ter gente que vai acreditar que vai ser depois. Vai ter gente que vai acreditar que vai ser no meio. Tudo bem. Como eu falo, não, se quando acontecer vocês ficarem chateados com o professor Rafael, com o diácono Rafael, vocês vão pensar assim, pô, aquele safado falou que eu não ia passar e eu tô aqui passando esse demônio dessa grande tribulação, cara. Vou caçar ele. Eu vou, exatamente. Vem cá, e agora? Me explica, né? Basta você estar preparado para passar. Eu vou estar frustrado se eu tiver que passar? Sim, mas vou passar. Se eu tiver que perder minha cabeça no meio da grande tribulação para me tornar vencedor, vou fazer o quê? O irmão vai ser bravo, meu filho. Mas vocês entendem que para mim, dentro do meu senso de quem é Deus, isso não cabe. Então olha lá, exatamente. Olha o capítulo 14, gente. Aí ele vai falar de 3 colheitas. 3 colheitas. Aí, quem não acredita fica brincando, né? Pô, então Cristo vem uma vez, vem outra vez, vem outra vez, vem outra vez. Pô, lê a Bíblia. A primeira ele vem e vem como ladrão. Por que ele vai vir primeiro como ladrão e depois ele vem sobre as nuvens e todo olho verá? Será que é difícil isso? A Bíblia é clara. Apocalipse 3, nós vimos na aula passada. Primeiro ele vem como ladrão, busca o que é mais precioso. A primícia, o filho varão, a primícia. Depois ele vem sobre as nuvens e todo olho verá. Agora você imagina se começa a grande tribulação. A gente está ciente que começou. Os eventos começaram aqui, começou a grande tribulação. 3 anos e meio depois, o anticristo manifesta. A besta do mar, a besta da terra manifestou. Então você sabe que 3 anos e meio depois, 42 meses depois, Cristo vem e resolve a parada toda. Mas não vai ser com a assinatura de Israel? Do templo? Tudo. Sim, Israel vai ser cercado, vai ter uma série de outros eventos. Aí, como é que os judeus vão cair em si? Por que os judeus vão cair em si? Porque o anticristo vai estar governando aonde? Israel. Aí, entenda, Satanás não pode receber algo que é consagrado a Deus. E os judeus, quando forem dizimar, que são para eles ainda são 5 dízimos, né? 3 ligados ao templo, né? E 2 que eles fazem, um segundo Abraão e Melquisedeque, né? E o outro que é por dízimo do templo, que são 3. Aí tem o dízimo de Abraão e tem o dízimo de Jacó. Isso, lá da escada. Então são 5. Eles fazem os 5 ainda. Aí quando eles forem um tempo levar o dízimo, o anticristo já corporificado por Satanás não recebe. Porque não pode receber algo que é consagrado a Deus. Aí eles vão despertar. Aí que a ficha deles vai cair. Aí eles vão dizer assim, caramba, o Nazareno lá atrás era o Cristo que nós crucificamos. Vai dizer isso aqui já já. Bom, então vamos falar dessas 3 colheitas rapidinho. Do versículo 1 ao 5, você tem o que nós chamamos da primícia, tá? Então aí é o filho varão. Então para haver primícia,
Se tem primícia é porque tem o resto, gente. É o 14? É o 14, versículos 1 ao 5. Gente, às vezes a Bíblia é lógica também, tá? Se tem primícia é porque tem o restante. Se não falaria só assim, veio e colheu os frutos. Mas se tem primícia, tem o restante. Vamos chegar, vamos tentar. São que horas? Nem sei, estou perdido. 10 para 9, ixi. Então vamos lá. Então anotem só, do versículo 1 ao 5, depois você lê. É a primícia. Tá? Aí, dos versículos 14 ao 16, você tem a ceifa. Né? Que aí, essa ceifa, do 14 ao 16, é lá no final da grande tribulação. Olha lá, depois você lê com calma, tá bom? E pode mandar mensagem depois, qualquer dúvida. E aí, no final do 17 ao 20, você tem o quê? A ceifa do lagar das uvas. Olha lá, 17 ao 20. E saiu do templo, que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. E o anjo lançou sua foice, e a terra o vindimou as nuvens da vinha da terra, e atirou-se no grande lagar da ira de Deus. Nós não vamos passar pela ira, tá? Então, pisar é a ira de Apocalipse 6 que nós vimos lá, tá? E o lagar foi pisado, fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. A rua, são as ruas que só não são de ouro aqui não, são as ruas de sangue, do pisar do lagar das uvas. E eu fiz o cálculo, mais ou menos, esses 1.600 estádios aí, 600 estádios, dá mais ou menos aí 290 quilômetros. 300 quilômetros mais ou menos, quase daqui a São Paulo. Né? Continuando, para a gente fechar. Aí no capítulo 16, ele começa a falar das taças da ira. Essas taças da ira são o quê? O terceiro ai. Não eram 3 ais, nós vimos 2. O terceiro ai são as taças da ira. Tá? Aí você tem... primeira taça, olha aí, versículo 2. Foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então tem o sinal da besta, filho? Se prepara. Segunda taça, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Terceira taça, versículos 4 e 5. Terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que és o que és, que há de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Quarta taça, versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens como fogo. Abrasasse os homens como fogo. Não vai adiantar, pode botar sandal fator 100, não vai adiantar. Vai ser o sol queimando mesmo. Quinta taça, e o quinto anjo derramou, versículo 10, a sua taça sobre o trono da besta. Então ele vai estar lá todo bonitão achando que está abafando, né? Aqui é o juízo para a besta, para o seu reino e para o seu território aqui, tá? Olha lá. E o seu reino se fez tenebroso e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram ainda mais contra Deus. É o que eu falo.
os caras não vão querer, porque estão sofrendo, voltar-se para Deus, não. Eles vão blasfemar mais ainda. Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se. E a sua água secou-se, porque para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E aí você tem essa questão, né? Que aí vai vir os reis do Oriente, muitos acham, para preparar para a batalha do Armagedon, batalha final contra Cristo, que eles ainda acham que vão poder batalhar contra Cristo ainda no meio da sua ignorância. Muitos acham que esse exército que vem secando o rio Eufrates é o caminho aberto para o exército chinês, né? Porque vai falar depois de rubro, né? Vermelho e tudo mais, mas eu não considero que seja somente o exército chinês, mas considero que esteja ligado sim à questão desse poderio desse exército, a questão financeira e financiada pelos braços do comunismo, mais uma vez, né? Eu acho que tem. Então, pelo amor de Deus, se você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, o vermelho na sua vida é só o sangue de Jesus, não fala de comunismo, amém? Perto de mim que você vai arrumar um problema sério. Por isso que eu tenho minhas camisas vermelhas, tudo, cara. Não, vermelho é Flamengo. Vermelho só os flamenguistas, amém? Mas tudo bem, eu perdoo. Eu não vou falar de futebol, porque eu estou desapropriado para falar de futebol, pelo menos até o próximo ano. Tá? Então, continuando, gente, capítulo 17. Tá? Aí vai falar da queda da Babilônia. E aqui eu tenho que falar com bastante cuidado, porque essa Babilônia dos versículo 17, capítulo 17 vai até o 18, né? O capítulo 17 até o final dele, versículo 18. Aqui é relacionado a esse aspecto, primeiro aspecto aqui é o aspecto religioso e fala da Igreja Católica. Aí a gente entra numa polêmica gigantesca aqui, tá? Mas é a Igreja Católica Romana que está sendo referida aqui, tá? E eu não estou falando com isso que eu não creio que existam católicos que vão estar no céu, tá? Ué, Rafael, você acredita que tem católico que vai estar no céu? Sim, como eu acredito que vai ter um monte de evangélico que vai estar no inferno, tá? Acredito, não se escandalize, mas assim é que eu creio, tá? Aí ele vai falar da grande prostituta, né? Que essa grande prostituta aqui, dos versículos 1 ao 6 do capítulo 17, na realidade, se a gente for lá em Mateus 13, 32, essa grande é a maior prostituta, tá? Ela se contaminou com vinho. Vinho é o quê? Fala de heresias, né? Das suas doutrinas heréticas. Fala lá das indulgências. Fala lá de comprar o lugar no céu. E aí vem os reformadores, em 1504, detonando, né? Chutando o balde. Logicamente que eles tinham falhas também, que a gente não vai entrar aqui no mérito agora, tá? Então, no versículo 8 do capítulo 17, você vai ver lá a besta, de novo, né? A besta que é o anticristo era na pessoa de César Nero. Então, João está escrevendo isso aqui antes do ocorrido, então ele fala que era, né? E está sob o abismo e toma posse do corpo do anticristo, como eu falei para vocês, tá? Esse é o aspecto aí religioso. E o aspecto material está no capítulo 18. Depois você lê com calma o capítulo 18. O aspecto material da queda da grande Babilônia. Então tem o aspecto religioso, capítulo 17, e o aspecto material, capítulo 18. Estou encerrando. Capítulo 19 vai falar das bodas do Cordeiro. Aonde você vai estar durante todo esse período? Vai estar aqui, ó. As bodas do Cordeiro, capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí você ouviu uma grande voz da multidão. E essa multidão estava onde? Depois dessas coisas, ouvi no céu, gente, uma grande voz de uma grande multidão. Aonde está a multidão, então? No céu. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos.
pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez diziam, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus. Né? E você tem aqui, né? E eu tenho vários post-it aqui na minha Bíblia colados que me impedem de ler os versículos. Mas você tem aqui, por exemplo, no versículo 5, ó, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Percebe então que a galera aqui já está toda resolvida. A gente já está com quem a gente deveria estar. Uns antes, outros chegaram depois, mas agora está todo mundo reunido. E aí, a partir do versículo 11, você vai ter a vitória de Cristo. Né? Versículo 11 do capítulo 19. Olha lá. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amém? E seguiam-no os seus exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são esses? Os vencedores que estavam na base do trono, e que nós vamos estar juntinho lá, fazendo parte dessa galera, porque nós somos os poucos que ainda tem que chegar. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Agora perceba aqui, capítulo 20. Estamos quase terminando. Depois eu vou falar com vocês com calma, não hoje, mas vou falar e a gente vai detalhar esse grupo que eu vou criar pra gente fazer uns estudos muito mais aprofundados do que este. Tá? A gente vai ter um número limitado aí de grupo. Vai ter cota pro pessoal da CSN. Que tem gente de fora que quer entrar, mas para o pessoal da CSN da escola vai ter cota. Tá? Vai ser um negócio tremendo, gente. Vai ser... Não, calma. Versículo 20, capítulo 20. Então aqui, olha só. Olha o milênio aqui relatado. Olha o milênio aqui, quem não acredita, como é que pode não ter milênio? Satanás é aprisionado por 1000 anos, como é que não vai ter milênio? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. Né? Detalhe, gente. Eu até compartilhei hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem. Nós, quando amamos, nós somos misericordiosos. Deus, quando ama, é disciplinador. Watchman Nee. Inclusive, quem nunca leu nenhuma obra de Watchman Nee, recomendo, leia. Leia O Dano da Segunda, O Dano da Segunda Morte, leia O Homem Espiritual, leia os livros desse cara. Esse é o maior evangelista, um dos maiores evangelistas que passou por essa terra depois dos apóstolos, tá? E é uma das bases também de todo o ensino que a gente faz, tá? Já dei a dica. São. Quem escreveu o livro dele era o discípulo dele, Witness Lee, porque ele ficou preso muito tempo. Então o único livro que ele escreveu de próprio punho é O Homem Espiritual, que são 3 volumes. Toda a obra dele restante, quem escreveu foi o Witness Lee, que é o discípulo dele, que pegava os manuscritos e escrevia, e ia traduzindo lá. Então, aí você tem no capítulo 20, o juízo final, depois do milênio, ele ainda vai ser solto, vai enganar as nações ainda, tá? Lá no versículo 8, você vai ter lá, mesmo depois de passar 1000 anos sobre o governo de Cristo, vai ter gente que ainda vai debandar para o lado do amornado ainda, tá? E aí você vai ter lá Gog e Magog. O diabo, no versículo 10, vai enganar, né? Ele vai ser lançado, ele vai inaugurar o lago de fogo. Eles dizem que a Rússia, eles dizem um monte de coisa. Mas tem irmãos na Rússia que vão ser salvos também. Então,
né? Irmãos na China, tem irmãos em tudo que é lugar. Aí, gente, depois do milênio, olha a sequência. Você tem logo no versículo 11 o que nós chamamos de o trono branco. Olha lá, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram os mortos. Quem foi julgado? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, né? Não são aqui, né, aqui não são demônios nesse caso aqui, né? São os mortos mesmo, que nele havia, e a morte e o inferno deram seus mortos, que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados logo no fogo. Esta é a segunda morte, pela qual disse que nós não vamos passar. E o Watchman mais uma vez tem um livro que é o dano da segunda morte. Quando ele fala o dano da segunda morte, é sobre essa segunda morte que ele está falando. Esse é um livro poderoso dele, tá? Que explica muita coisa e faz com que a gente deixe de ser crente religioso. Tá? Capítulo 21, aí já é o encerramento, os novos céus e a nova terra. Eu vou ler só o versículo 2, ó. E eu, João, vi a cidade santa e a nova Jerusalém de Deus, né? E a nova Jerusalém, perdão, que de Deus descia do céu. Então perceba, a nova Jerusalém desce do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam sentados sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, e de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos e abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todo mentiroso, e sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Lembrando aqui que aqui a gente tem um outro detalhe importante. Essa galera aqui, né, que está contando aqui como mentiroso, são cheios de falsidade em relação às coisas, né, de Deus. Aqui, esse versículo, né, são aqueles que vão permanecer no lago de fogo. Aquela galera que não se arrependeu da terceira colheita e agora eles vão para o lago de fogo. Nós não estamos achados aqui nessa galera não, tá? Senão a gente ia para o lago de fogo também. Ou você não fala nenhuma mentirinha. Se a régua vier para o nosso lado aqui, chuta o balde, filho. Por isso que eu falo, não seja um religioso, não seja um fariseu. Se você achar que a gente está no meio dessa galera aqui, chuta o balde, vamos para casa, esquece, só espera o momento que a gente vai arder. Bem simples, assim bem fácil, tá? Se a gente, né? Eu quero fechar a aula de hoje, capítulo 22, vai falar do rio e vai fazer a retomada lá com o Rio do Éden, que era o projeto original de Deus, que nós vivêssemos no paraíso. Esse paraíso vai ser inaugurado aqui agora. Só que eu queria fechar a aula com um versículo aqui lindo. Abre comigo sua Bíblia em Gálatas. E eu encerro a maratona do Apocalipse. Selma está quase ali, sendo arrebatada. A partir do versículo 18. Olha o versículo 18, presta atenção para a gente fechar com chave de ouro essa aula de Apocalipse, que é só o começo. Como eu falei, a gente só arranhou o Apocalipse. Por quê? Capítulo 2, a partir do versículo 18.
e você vai marcar um versículo que eu vou falar para você marcar na sua Bíblia. Não esse 18 não, já você vai ver qual que você vai marcar. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Quer dizer, se eu volto para as coisas passadas, eu mesmo me torno transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei. Eu estou morto para a lei. Eu não estou vivo para a religiosidade. Eu não estou vivo para cumprir lei. Não? Para viver para Deus. Eu estou morto para a lei. Por quê? Porque eu agora vivo para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E você ama esse versículo, né? Canta a música do Fernandinho, né? Os caras pegam todo o versículo da Bíblia e faz canção, né? Ganha dinheiro. Maravilha, né? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Marca esse versículo 21 agora na tua Bíblia, destaca em neon. Não aniquilo a graça de Deus. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Fecha a conta, passa a régua e para de achar que é você que faz alguma coisa para fugir de tudo aquilo que vai acontecer nos 7 selos, nas 7 trombetas, nas 7 taças, né? E para com essa palhaçada de achar que você pode fazer alguma coisa para se salvar, que você nada pode fazer a não ser aquilo que ele já fez. Porque toda vez que você, no alto da sua religiosidade, isso vale para diácono, pastor, bispo, presbítero, vice-anjo, querubim, se fala, não, mas eu tenho que, matou Cristo. Ele morreu em vão. Você não tem que nada. Você só tem que morrer para a sua própria vontade e viver para a vontade dele. E é só isso. E mais nada. Você não tem que nada. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Inclusive pecar se você quiser. Mas não convém que você faça isso. Porque Paulo vai falar isso para você lá em Romanos 8. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Mas se você verdadeiramente é um crente salvo em Jesus, você não faz todas as coisas. Se você faz, reveja a sua salvação. Não reveja através da lei, mas através da graça. Pensa se você verdadeiramente reconheceu a Cristo como seu único suficiente Salvador, porque eu já falei que dentro da igreja tem gente que se diz crente, né? Mas é descrente. São as ovelhas vestidas com pele de lobo. Tá? E isso vai acontecer até o final. Amém? Glória a Deus, fechamos. Aleluia.